Jair Bolsonaro e Lula vão disputar o segundo turno da eleição presidencial no dia 30 de outubro. O candidato petista teve vantagem numérica na votação desse domingo. O atual presidente, que disputa a reeleição, começou a apuração em vantagem, mas com cerca de 70% das urnas apuradas, houve a virada por parte de Lula, que terminou o pleito com 48,2% dos votos contra 43,3% do chefe do executivo. Em números, foram 57.258.115 votos para Lula contra 51.071.277 votos para Bolsonaro. Simone Tebet foi a terceira candidata mais bem votada, com 4,1%, e Ciro Gomes terminou com 3%. A disputa também foi acirrada nos estados, nos quais Lula venceu em 14 e Bolsonaro em 12, mais o Distrito Federal. A vantagem do petista foi registrada em Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Já o presidente derrotou Lula no Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Após ser decretado o segundo turno, Lula se mostrou confiante da vitória e fez agradecimentos. Eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Isso para nós é apenas uma prorrogação. Eu quero primeiro agradecer mais uma vez ao comportamento da imprensa nessas eleições. Já Bolsonaro disse ser um novo jogo, trazendo à tona pautas que o diferem do petista. Teremos eleições, estamos no segundo turno das eleições mais importantes do Brasil. Tem certas coisas que depois que você experimenta, voltar atrás não é fácil. Então, temos a ganhar numa boa escolha por parte do eleitorado. É a sua liberdade, a sua democracia, é a liberdade de culto, é o respeito à família, é a questão da legítima defesa e, do outro lado, uma negação disso tudo. É o desrespeito para com a família, é a legalização de certas coisas que os pais não desejam para os seus filhos, é a volta do MST, como o Lula bem disse, né? É valorizar o MST, é voltar a emprestar recursos para ditaduras mundo afora. Nas redes sociais, o chefe do executivo disse que o pleito foi realizado contra tudo e contra todos, trazendo um balanço de melhora no número de votos em relação a 2018, a eleição de governadores, deputados e senadores aliados, além de criticar as pesquisas pelos grandes erros. Por fim, Jair Bolsonaro ressaltou que as eleições não decidirão apenas quem assumirá a presidência, mas sim a identidade do país e os valores dos cidadãos. As pesquisas erraram feio, mas deram um sentido. Foram elas que estavam alertando o tempo inteiro que Lula estava na frente. Mas houve, sim, uma reação forte do presidente Jair Bolsonaro e isso foi muito importante. É bom lembrar que pesquisa não é só a que é divulgada pelas empresas, né? Eu não gosto de chamar de institutos, que não são institutos, né? Mas também existem as pesquisas privadas. Eu conheci algumas pesquisas privadas que davam todas mais ou menos no segundo turno, no segundo turno e nesse sentido. Veja bem, a pesquisa não pode ser substituir a eleição. É a eleição que manda, é a urna que manda. Essa é a realidade. Então a pesquisa mostra cenário, mostra a indicação do momento e pronto, nada mais do que isso. É apenas um norte, é apenas uma noção e não exatamente um resultado preciso. Por que não houve, por exemplo, a pesquisa de boca de urna? Porque estava errando. E a pesquisa é feita da seguinte forma, não é em quem você vai votar, é em quem você acabou de votar. E as pesquisas de boca de urna acabavam dando resultados errados, para se ter uma ideia. Então a pesquisa erra tanto na coleta de dados, como também o eleitor muda. Ele fala uma coisa e vota em outra. É lá, na urna, na hora de apertar o número, que o eleitor decide em quem votar. Com certeza, em relação às pesquisas, primeiramente, elas erraram muito, erraram feio em relação aos estados, principalmente, nas corridas estaduais, as disputas para senador,
nesses levantamentos, realmente os erros foram espantosos. A gente vê, por exemplo, o caso de São Paulo, o candidato do presidente Jair Bolsonaro, o Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes, teve uma votação muito superior à soma dos outros dois candidatos, que era o Márcio França e o Edson Aparecido, que somados não conseguiam chegar na votação de Marcos Pontes. E mesmo assim, Marcos Pontes nas pesquisas aparecia em segundo. Esse e outros casos mostram aí um erro muito grande nas disputas estaduais. No caso da disputa nacional, os institutos de pesquisa, a maioria deles, acertaram na votação do ex-presidente Lula. E erraram principalmente no tamanho da votação que Bolsonaro teve. Alguns chegaram até perto. Teve a pesquisa MDA-CNT, por exemplo, que chegou perto, errou ali por 3,6 pontos da margem de erro, né? Um pouco fora da margem de erro, 1,5 ponto fora da margem de erro. O Paraná Pesquisas também com uma diferença um pouco maior, um erro um pouco maior da votação do presidente Jair Bolsonaro. E a gente consegue ver nas pesquisas de onde vieram esses votos, né? Votos que antes estavam ou com Simone Tebet ou com Ciro Gomes, muito provavelmente foram, no fim das contas, indo para Bolsonaro. Isso pode ter sido, inclusive, um reflexo de última hora de uma percepção do eleitorado desses candidatos que viram aquele salto alto do PT, dizendo que ia conseguir ganhar as eleições no primeiro turno e tal, e decidiram antecipar o voto útil já no primeiro turno. É uma das explicações que foi colocada, mas obviamente isso ainda vai ser discutido, e aí toda uma tendência, aí, uma tentativa de criminalizar os institutos por causa desses erros. Em relação ao segundo turno, o que eu vejo provavelmente uma repetição das estratégias que os dois candidatos usaram no primeiro turno, que é a de uma eleição do antipetismo versus o antibolsonarismo, ou seja, uma medição de forças entre rejeições. A gente vai ter, ajudando o Bolsonaro nesse segundo turno, certamente dois governadores que foram eleitos com grande margem já no primeiro turno, que foi o governador do Rio de Janeiro e o governador de Minas Gerais, que está aí negociando um possível apoio. E o Lula vai ter um desafio muito grande em São Paulo, né? São Paulo manteve a tradição de impor derrotas ao PT, colocou Haddad para trás de Tarcísio de Freitas, que é outra coisa que não estava sendo prevista pelos institutos de pesquisa, um dos erros maiores aí que a gente viu, mostrando uma grande força do bolsonarismo em São Paulo, e vai ser uma pedreira, tanto para Lula quanto Haddad, conseguir recuperar votos ou conquistar votos em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral e que pode fazer a diferença aí nesse segundo turno. Então é uma segunda eleição, são 4 semanas aí de campanha. As boas notícias para o presidente Jair Bolsonaro, coisas que ele vai poder explorar ao longo dessas 4 semanas, são os bons números na economia, né? E quanto mais isso começa a se refletir no bolso dos brasileiros, né, na criação de empregos e assim por diante, é uma corrida curta, mas é uma corrida que já vem dando resultados nesse sentido. E para o Lula conta a tradição, digamos assim, o fato de que em disputas presidenciais, né, desde o fim da ditadura, o candidato que terminou o primeiro turno na frente acabou sendo eleito, mas as tradições estão aí, obviamente, para serem derrubadas.